sou o Diego Reis, CEO do Quero Meu AP, uma plataforma voltada para o mercado imobiliário. Começando agora, mais um ImobView. Aqui você acompanha os principais CEOs, diretores, heads de marketing e tecnologia do mercado imobiliário. Eu sou o Gustavo Mota, Head de Novos Negócios do Grupo Unic, e temos uma plataforma digital específica para o mercado imobiliário. A plataforma Quero Meu AP. Nesse canal de podcast, o ImobView, vamos trazer as principais vozes do mercado imobiliário, sempre compartilhando muito conhecimento. E hoje eu estou em Cuiabá com o Sidney Borges, fundador e presidente da BS Construtora, que tem uma história épica. E é uma honra, Sidney, te receber aqui hoje. Eu que já participei de uma parte dessa história e ontem a gente conversando um pouco nos bastidores, fiquei emocionado com o que você me contou aí dessa linda trajetória. Então é uma honra, um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pela presença. E por favor, Sidney, se apresente aí, fale de você, conta a sua história, passa para nós aí essa trajetória incrível aí que você teve na sua vida. Ô Gustavo, a honra é minha, muito obrigado por lembrar, né, de todos esses momentos bons que a gente teve juntos. A sua passagem pela ABS agregou muito valor. Nós temos você como um profissional exemplar por tudo que você fez na área comercial da BS Construtora. A minha história começou na construção civil aos 16 anos de idade. Eu estou com 44 anos, então tem alguns dias aí que eu mexo com areia e cimento e essa coisa toda aí da construção. Eu comecei em Santa Catarina, numa cidade chamada Xaxim. Não é a cidade que eu nasci em Chapecó, mas isso foi a cidade que eu mais tempo morei, lá em Santa Catarina, e aonde eu conheci a construção civil. E logo no início eu já me apaixonei pelo negócio. Eu entrei na construção trabalhando de servente de pedreiro. E eu me apaixonei, eu descobri que isso era o que eu queria para a minha vida toda. E fui promovido logo em seguida, passei a ser meio oficial. Era a promoção seguinte de servente, era meio oficial. Que no linguajar popular aí da pedreirada, a gente chamava de meia colher. Então era essa a promoção seguinte do servente. E depois eu fui crescendo, cheguei a mestre de obras. E quando eu cheguei a mestre de obras, eu fui convidado para ir para o Mato Grosso, ou para vir para o Mato Grosso. Trabalhar tocando algumas obras. E eu conheci o Mato Grosso, foi uma grande oportunidade da minha vida, um estado que estava sendo descoberto, né? A agricultura estava entrando forte no cerrado do Brasil e oportunidades infinitas. E eu descobri um nicho de construção que era construir silos e armazéns, né? E eu trabalhei nisso há alguns anos, consegui abrir uma pequena empresa e fui crescendo com muito esforço, com muito trabalho, ajuda da minha família. Meus pais também mudaram para o Mato Grosso nessa época. Isso foi em 1994, quando eu cheguei no Mato Grosso. E alguns anos depois, nós levamos a construtora, que sempre foi o mesmo nome, mesmo CNPJ, a BS Construtora, da qual eu hoje tenho a honra de ser o presidente da empresa. Levamos ela a ser líder de mercado na construção de silos e armazéns. No ano de 2005, a gente liderava o mercado na construção de silos e armazéns no Mato Grosso.
em outros estados vizinhos aqui no Centro-Oeste também, mas mais especificamente no Mato Grosso. E aí veio uma crise muito grande na agricultura, acabou inviabilizando, o produtor não tinha capacidade de investimento, e essa crise durou, eu acredito que pelo menos aí uns 3 anos, o produtor ficou sem nenhuma capacidade de investimento, endividado, e eu tive uma ideia que eu acredito que foi uma ideia do céu, de inovar na construção de casas, de habitação, né? E nós criamos um método de construção modular. E esse método construtivo, a partir de uma forma metálica, a gente conseguiu replicar uma produção em escala, né? Repetindo a mesma forma, utilizando essa forma num espaço coberto, que nós chamamos de fábrica, né? E trouxe para nós um ganho competitivo muito importante. E levou a empresa, que nunca tinha feito nenhuma casa num sistema novo, levou a fazer milhares de casas. E o primeiro contrato significativo nosso foi o contrato com a Sadia. A Sadia anunciou um investimento no Mato Grosso, e ela tinha um gargalo que era construir um bairro para os funcionários. E o diretor da Sadia, na época do projeto, conheceu o sistema construtivo, e nós acabamos contratando lá 1.500 casas. E o desafio era fazer essas casas num tempo recorde. O contrato previa a entrega de 1.500 casas em 12 meses. Nossa! E a gente entrou nesse desafio meio sem saber muito bem como ia fazer isso, mas sempre com muita determinação, né? Meu jeitão de tocar o negócio, arregaçando as mangas e indo para dentro mesmo do negócio. Eu lembro que às vezes eu acordava de madrugada, ia para a fábrica, tinha sempre gente lá, a gente chegou a trabalhar em 3 turnos nessa época na fábrica, e eu ia para lá para acertar e ajustar o processo de produção para poder cumprir esse contrato. O contrato foi um sucesso, nós entregamos as 1.500 casas em 11 meses, que isso? 30 dias antes do contrato, do prazo previsto em contrato. E esse contrato deu uma exposição muito bacana para a empresa, de uma forma espontânea, uma exposição nacional e internacional. Na época, uma emissora de TV foi lá e conheceu esse método construtivo, conheceu a minha história e passou a contar a minha história aí em reportagens que ficou reverberando algumas semanas em rede nacional aí de TV, depois revistas e depois outras TVs. E no meio de todo esse movimento, né, que tinha um cara no Mato Grosso fazendo casa de um jeito diferente, num processo controlado a partir de uma fábrica, e a gente começou a dizer, olha, a gente está fazendo casa como se faz automóveis, a gente está produzindo numa linha de produção, onde eu não preciso colocar uma mão de obra qualificada de um pedreiro para levantar uma parede de tijolo, eu não preciso do prumo, do esquadro, da caixaria de madeira, que tudo isso, para quem conhece a construção civil, é um gargalo, é um limitador para você escalar. A construção civil, na minha visão, ela melhorou muito pouco, né? Ela inovou muito pouco. E eu era inconformado com isso justamente por eu vir da base de produção, né? De colocar a mão na massa, de trabalhar enfrentando todo o desafio do clima, né? Lá no sul muito frio. Então você imagine trabalhar mexendo com água, com areia e no gelo, na geada, no frio de Santa Catarina. Então eu tinha uma indignação com aquela coisa de fazer de um jeito convencional. E isso me levou, de uma forma inconsciente, mas consciente, não sei se eu consigo me explicar,
me levou a pensar fora da caixa. Me levou a pensar num jeito de fazer mais fácil, que eliminasse aquele processo manual de manipular os produtos e levantar uma parede tijolinho por tijolinho. Então, o nosso método é levantar uma casa módulo por módulo. E o nosso módulo compõe, por exemplo, uma sala com uma peça única. As 4 paredes e o teto é uma única peça, sem nenhuma emenda. Cada módulo é um cômodo. Cada módulo é um cômodo. Então, uma casa popular, vamos citar o Minha Casa Minha Vida, que é um programa muito conhecido aí no mercado. A faixa de entrada do Minha Casa Minha Vida são 5 cômodos. Um banheiro, 2 quartos, sala e cozinha. Essa é a nossa casa. Ela vai num caminhão, numa viagem, ela chega no local da obra e é montada em menos de 1 hora. Esses 5 cômodos. E é montado como se monta um Lego. É como se fosse juntando as peças, né? E no final você tem uma casa pronta para morar. E quando essa reportagem foi fazer, né, essa entrevista e tudo mais, o repórter não acreditou que isso seria possível. E ele instalou lá um aparato de câmera, de cinegrafista e tal. Iniciou o processo na primeira hora da manhã e no final da tarde essa uma casa modelo lá estava pronta, né? Incrível, hein? E isso levou a gente a ser premiado, como em 2008 a Exame PME concedeu um prêmio através da Endeavor, que é uma instituição muito conhecida, né, de apoio ao empreendedorismo. A Exame, em parceria com a Endeavor, concedeu à ABS Construtora o prêmio de inovação do ano. E isso levou a outras oportunidades, né? E uma das oportunidades foi um desafio de engenharia, que era construir uma pequena cidade no meio da selva amazônica. E nesse projeto você participou, você conheceu, você foi lá, você viu o que foi feito em 15 meses. Isso me dá muito orgulho, porque nós conseguimos atrair excelentes profissionais, engenheiros, profissionais que compraram a ideia, compraram esse sonho maluco de construir essa casa, esse bairro, essa cidade. Lá eram quantas casas? Sim? Mais de 2.000 casas, com toda a infraestrutura, comércio, escolas, posto de saúde. É uma cidade, uma né? cidade. Porque tinha se tudo. Colocar 3,5 pessoas aí, nós estamos falando de 7.500, sei lá. Mais de 10 mil habitantes. Mais de 10 mil habitantes. É uma cidade. Uma cidade. E o desafio era o clima, né? Porque a janela que permite você fazer infraestrutura na Amazônia é pequena. E nós entramos e saímos do projeto em 15 meses. Né? Então foi um desafio que deu muito orgulho para a empresa e elevou a empresa a um nível de know-how de construção importante. Hoje a gente tem mais de 5.000 unidades entregues nesse método, e hoje a gente tem também, além da casa, prédios. A gente constrói prédios até 6 pavimentos, empilhando o módulo. Com a mesma metodologia construtiva. Mesma metodologia. Você tira os módulos das formas na fábrica, transporta num caminhão e monta como se monta um Lego. E no final do dia ou no final do mês você está com, no final do dia, uma casa pronta, ou no final do mês, por exemplo, um prédio de 6 pavimentos montado. Incrível. Então isso eu não conheço em lugar nenhum do mundo, algo que seja tão eficiente e que permita escalar a construção civil e que permita também trabalhar com mão de obra não qualificada. Porque na fábrica, por exemplo, na fábrica do Mato Grosso, a gente trabalhou nessa época de produção da obra da Sadia, a gente trabalhou com 40%, 50% da mão de obra feminina. Eram donas de casas que toparam o desafio de trabalhar na construção civil na fábrica
E elas iam para lá, faziam tudo direitinho, melhor do que os homens. Capricho, Capricho, né? Feminino. Capricho, né? Sim. Peculiar das mulheres. E eu tinha uma satisfação muito grande de ver que isso estava acontecendo dentro de casa, né? E que permite melhorar o Brasil. Essa satisfação, Sidney, que você está se referindo agora, você entende que ela é o êxtase do empreendedorismo, quando você atinge essa satisfação de ver que você está, por exemplo, trabalhando, como você disse, com mulheres dentro da construção civil, na produção, que é uma coisa, eu não tenho histórico disso também no meu conhecimento, no volume que você colocou, dessa contribuição. Esse é o grande lance aí do empreendedor na sua história? Sim, eu acredito que o empreendedor de sucesso é aquele que não está buscando resultado financeiro num primeiro momento, olhando para o número que ele vai colocar no bolso no final do desafio, no final do projeto. Eu acredito que o empreendedor de sucesso é aquele que se move por um propósito, por uma paixão. Ele compra aquilo, ele vai buscar aquele resultado, mas sendo desafiado, promovendo as pessoas que estão do lado. Eu sempre me movi dessa forma. Quer me ver eu virar um leão, é você me desafiar. Diga para mim que é impossível fazer, que você vai ver que eu vou me levantar e vou dizer ao contrário do que você está me afirmando. E eu sempre fiz dessa forma. Então eu acredito que a construção civil pode dar um passo importante em produzir a partir de processos que tem um controle, produzir a partir de um ambiente de organização, como fábricas. Produção escalável. Em linha, escalável, né? Que vai diminuir o custo, né? Claro, óbvio, né? Com certeza. Hoje a gente tem soluções interessantes surgindo no Brasil. O Brasil mudou, né? Graças a Deus o Brasil mudou. Eu tô empolgadíssimo com o novo Brasil que está surgindo. Um Brasil leve, sem as garras, as unhas de um governo que te segura, que te sufoca, mas um governo que permita que você cresça, que você crie, que você inove e que ele cumpra o papel dele, que não é interferir no mercado. O mercado precisa ser livre. E eu sofri muito essa interferência do governo em regulamentar um processo inovador. O que mais me jogou contra o nosso crescimento, a nossa expansão, foi justamente por ser um produto inovador, porque vinha as regras, né, de normas e normativas e tudo mais, com uma série de questionamentos, olhando para aquilo como um negócio com suspeito, né? E não como de fato uma solução que poderia contribuir, baixando o custo, escalando, né? Que loucura, hein? Contribuindo com o Brasil. O Brasil com déficit de mais de 8 milhões de unidades, na mão de poucas grandes incorporadoras, que nós sabemos que estão aí no mercado, captando, né, toda... Enfim, eu não quero entrar muito nesse tema, mas eu acredito que o mercado precisa ser livre e que o empreendedor precisa ter um ambiente inspirador para ele poder pôr as ideias em prática. Você está aqui colocando uma ideia brilhante em prática. Esse canal de podcast que você está criando, que nós estamos gravando para ele, para mim é fenomenal. Você vê que você está quebrando um sistema de décadas de comunicação, de como lá na ponta alguém poder ouvir isso a hora que ele bem entender. Se ele quiser ouvir de madrugada, ou viajando, ou no aeroporto, aonde ele estiver, no ônibus, no metrô, ele pode pôr o fone de ouvido e ouvir essa nossa conversa. Incrível, né? Isso muda tudo, né? E eu acredito que o Brasil vai permitir que, ainda na nossa geração, mas os nossos filhos, ainda mais do que nós, terão essa liberdade de criar, né? Terão um ambiente propício
para toda essa criatividade, e isso vai melhorar, baixando o custo e dando acesso a quem realmente precisa. E no fundo, no final do dia, é o cara que está morando lá num barraco de lona, que precisa ter acesso à dignidade de um endereço, de uma casa, de um teto de proteção para a família, que não tem nada mais digno do que isso. É a base de tudo, né? Eu já morei em situação precária, então eu sei o que eu estou falando. Eu sei que para uma família o endereço fixo é muito importante. Isso afeta no todo, né, Sidney? Sem dúvida. A educação, a alimentação, a saúde, tudo fica comprometido quando você não tem um lar, né, adequado, né? Isso aí. Então hoje o meu sonho, Gustavo, é dar a condição ou ajudar essas pessoas que estão à margem da economia. Esse é o propósito. Não tem acesso. Pede para um cara que não tem endereço entrar num banco, ver se ele é atendido com dignidade. Não tem análise de crédito para o cara está fora do jogo. Então hoje, depois nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto, mas hoje nós estamos vendendo para o cara que não tem CPF. Ele entra lá na empresa, ele é atendido com dignidade, ele tem o crédito aprovado, e mesmo que ele esteja trabalhando na informalidade, a gente acredita nele, a gente olha no olho e fala, você pode comprar o nosso produto. E em alguns dias ou meses ele está morando com a proteção de uma casa com um endereço fixo. Isso traz dignidade, segurança, proteção para toda a família. Pegando o gancho dessa parte aí que você falou, Sidney, a gente tem uma audiência aí, né? Os nossos ouvintes predominantemente são pessoas que estão no mercado imobiliário. Quando escutam você explicar aí esse modelo, né, de financiamento próprio e tal, deve imaginar, por exemplo, que você tem uma inadimplência altíssima. Qual que é a inadimplência nesse formato hoje? Nossa inadimplência é zero, não tem inadimplência. O que a gente tem é um eventual atraso de alguns dias, às vezes o nosso cliente mudou de emprego ou está passando por um problema de saúde, ele vai lá e é atendido por uma pessoa, nós cumprimos um papel praticamente de um psicólogo, um assistente social dentro da empresa, que atende essa pessoa, que entende o que ele está passando, que é um momento, e que isso, com a ajuda da empresa e a compreensão da empresa, vai fazer com que ele passe aquela fase, que é um período que ele está vivendo, e volte à normalidade. Então esse cara, ele tem hoje um relacionamento pessoal, né? A gente entende o nosso cliente não como um número, mas como um ser humano que enfrenta todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, os desafios, é normal isso. A gente sabe, né, a realidade qual que é, né? E eu acredito, Gustavo, que tem um mundo para ser descoberto nisso, cara. Você imagine, eu estou aqui no Mato Grosso, eu estou no interior do Brasil, né? A minha cidade tem 100 mil habitantes. Agora você imagine uma metrópole que tem milhares, milhões de habitantes nessa situação de estar sem acesso ao crédito formal. Eu acredito que tem um nicho de mercado gigante para startups, para plataformas que vão surgir, que vão entender esse nicho de mercado e que vão ganhar muito dinheiro e vão cumprir um papel social de resolver de fato o problema de habitação do Brasil, que ano a ano, tem pelo menos 10 anos que eu estou participando desse mercado e o déficit não diminui, está praticamente o mesmo. Exatamente. Os números são os mesmos. A produção aumentou, mas o déficit se mantém ou até aumentou um pouco também, né? Pois é, porque a gente não está olhando para essa grande faixa, que é a maior parte de quem realmente precisa. Esse está fora do jogo. Esse está fora do jogo, ele não tem acesso ao crédito formal. Incrível, Sidney, realmente assim, a sua visão aí de social mesmo dentro da sua atividade, né, da sua empresa, é de arrepiar, né? Quando a gente escuta isso, é incrível.
Agora o nosso grande desafio, Mota, é divulgar e promover essa oportunidade a investidores que acreditem também nisso e tirem o dinheiro daquela renda fixa. E graças a Deus agora o Brasil mudou e os juros romperam essa barreira, né, de menos de 6% ao ano, que isso inviabiliza todo o investimento em renda fixa. E eu acredito que nós vamos ver cada vez mais uma migração de capital entrando num maior risco, mas também tendo maiores ganhos, e um deles é o mercado imobiliário. Então, quanto mais fundos participarem disso, melhor o Brasil vai ficar, porque cada pessoa dessa que a gente conseguir promover o acesso dela a uma casa própria, a um endereço fixo, mais rápido ele participa de uma nova economia. Do mercado, né? Ele vai mobiliar a casa dele, depois ele vai partir para uma casa melhor, a família dele vai prosperar mais, provavelmente, né? Então acredito que essa roda vai girar, né? Vai haver essa migração de capital, principalmente para o ramo imobiliário, e a gente vai viver bons anos pela frente. Maravilha, Sidney. Aproveitando aí esse desfecho aí da sua história incrível, né, e da empresa, do negócio, né, que visão, né? Você começou a falar um pouco ali de economia, né, do momento que a gente está vivendo aí, com as mudanças que houveram aí no governo, e eu quero que você fale um pouco assim da sua visão, né, qual que é a sua visão aí em relação ao momento atual da economia e as perspectivas futuras, né, que estão se abrindo aí. E aliado a isso, né, no mesmo contexto, a repercussão disso para a construção civil. Gustavo, eu vejo que o que está para acontecer nos próximos anos é algo sem precedentes. Nunca se viu no Brasil uma convergência tão boa de fatores que vão contribuir para essa elevação do Brasil como um todo a um nível de segurança e vai haver uma migração de capital muito grande, nós já estamos vendo isso, né, para o Brasil. E na minha região, por exemplo, que é o Centro-Oeste, que é de economia ligada diretamente ao agronegócio, o que nós já estamos vendo, o impacto, é a verticalização, saindo de exportar commodities para agregar valor ao produto, né? Beneficiando. E você sabe que o que segurou esse país aí nessa grande crise que passamos, e estamos saindo dela agora, estamos começando, né, a ver os números mudando, e eu acredito que ano que vem a gente já começa a crescer bem, né, e um crescimento a longo prazo. Foi o agronegócio que segurou isso, né? É a competência do nosso produtor sendo imbatível da porteira para dentro. Ele produz como ninguém no mundo, né? Mas a gente não tinha logística e a gente estava exportando esses grãos sem valor agregado, né? O chinês estava vindo aqui comprando nosso milho, a nossa soja, nossa carne e levando sem valor agregado. E um fenômeno que está acontecendo no Brasil, você vai ouvir falar muito disso, o teu ouvinte vai ouvir falar disso, é o etanol de milho, por exemplo. O etanol de milho é um combustível limpo e de extrema capacidade de escalar a produção. A gente não produzia no Brasil tanto milho porque o consumo era baixo e o valor agregado era pequeno para exportação. Mas agora, com esse parque industrial que está sendo montado, na minha cidade tem uma indústria com investimento acima de 1 bilhão, com
tecnologia americana sendo instalada. Vai processar milhares de toneladas de milho. E outras 10, 20 estão sendo construídas e em processo de regulamentação no Centro-Oeste. Isso vai puxar muito a economia, isso vai fazer com que as cidades de pequeno e médio porte tenham um crescimento imobiliário muito grande. Então eu sugiro ao teu ouvinte que preste atenção nessas cidades, principalmente no Mato Grosso. A minha cidade há mais de 10 anos, independente da crise, ela cresce a 10, 12% ao ano. Incrível, hein? E agora tem uma perspectiva de nos próximos 10 anos ela triplicar de tamanho. Então isso é um negócio... Oportunidades mil, né? Mil. Você conhece lá, você sabe do que eu tô falando. E é um lugar super bem organizado, né? Planejado, né? Uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes e hoje tem 33 anos de emancipação. Então é muito jovem. Assim como as cidades vizinhas, né? De Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, todas cidades que estão no eixo de produção da BR-163 e que agora o governo olhou para isso e viu que o que ele precisa... Entendeu o potencial. Real potencial. E viu que o que ele precisa fazer é liberar o caminho para que a iniciativa privada faça os investimentos. Então está anunciado lá, nessa região que eu estou citando, a duplicação da BR-163 e está anunciado 2 ferrovias, uma ferrovia norte-sul e uma leste-oeste, para escoar toda essa produção e já não mais como commodities, mas como uma produção industrializada com alto valor agregado. Então isso vai ajudar muito na economia, né? O agro é a principal economia do Brasil hoje e vai crescer muito nos próximos anos. Estou muito animado com isso. Alavanca construção civil, alavanca serviços, tudo. Tudo, né? Caminhão, né? Tem empresa eu estava falando essa semana com uma grande fabricante de equipamento rodoviário aí, de reboque, de caminhão desse. Os caras estão fazendo pedidos sem parar para o Mato Grosso em função de toda essa nova economia que está brotando aí da energia sustentável, renovável. Que beleza, Sidney. Como notícias, né, como essas, assim, você está trazendo aí dados reais, né, coisas que estão acontecendo e crescimento que já vem aí, apesar de todos os momentos aí que a gente passou de crise. Tem lugar que cresce e cresce muito, né? E o potencial ainda aumenta. Então é o que o mercado imobiliário espera, né? Tá todo mundo aí pronto para uma retomada, né? Um reaquecimento e está chegando, né? Já começou, né? Eu acredito que o Brasil está colocando as coisas no devido lugar, proporcionando esse crescimento sustentável. A gente era conhecido como voo de galinha, né? Você lembra daquelas reportagens do ora o Cristo Redentor decolando, ora o Cristo Redentor na capa de revistas internacionais mergulhando. E isso era muito ruim, né? Porque não tinha um planejamento a longo prazo, porque não tinha a coragem e não tinha a intenção real de mudanças estruturais do país para de fato fazer com que a economia crescesse, né? E agora com a reforma tributária, a reforma da Previdência que já passou e as demais medidas que toda semana o governo está surpreendendo o mercado e a todos, até quem ajudou a eleger esse governo, quem trabalhou como nós, arregaçamos as mangas, fomos para cima, corremos o risco, né, a gente se expôs, né? Se expôs porque vimos que a gente estava a um passo do abismo, a gente estava a um passo de virar uma Venezuela. E com a mudança do governo, a gente está sendo surpreendido com boas notícias toda hora.
Agora mesmo eu acabei de abrir aqui as redes sociais e vi que o nosso ministro, que para mim está sendo um dos mais brilhantes ministros que nós temos vários, mas citando o Tarcísio, da infraestrutura, acabou de publicar que o Brasil zerou a taxa para importação de equipamentos, né, para cabotagem de navegação na nossa costa brasileira. Então você imagine, Gustavo, que a gente tem uma costa gigante, que a gente não fazia comércio de estado a estado, de cidade a cidade. A gente tinha alguns pontos, né, de ligação, mas com toda essa costa maravilhosa, podendo levar o nosso produto do centro-oeste para o nordeste, aqui saindo pelo norte, pelos rios da Amazônia e levando lá para um mercado gigante de consumo. Nós saía com uma carga de milho, de Sorriso, fazendo 2-3 mil quilômetros para chegar lá no consumo, triplicando o valor de uma saca de milho por conta de logística. Agora vem um governo que realmente quer ajudar o Brasil mudar e propõe isso, redução de impostos, facilitação, né? Tá rasgando a papelada, que era um inferno, né? Cara. Tinha muito... Era um inferno esse negócio do empreendedor não entender o que ele precisava para conseguir fazer acontecer. Agora nós estamos rasgando essa papelada e fazendo uma fogueira, e o Brasil tem que ficar leve, tem que ficar rápido, fluido. Eu sou fã do Luciano da Avan, vou fazer uma propaganda aqui para ele. O Luciano agora ele começou a colocar uma placa de atrasômetro, ou de, não sei como é que ele está chamando lá, pode até ver aí, e colocando na frente do empreendimento que está atrasando para obter o alvará de construção. Uma das coisas para o mercado imobiliário que é inaceitável é você, para lançar um empreendimento, você demorar anos para legalizar, para conseguir o alvará de construção. É um absurdo. Qual país que pode dar certo com esse tipo de mentalidade de burocratas, de incompetentes, de mal intencionados atrás de mesas em prefeituras e governos? São criadas dificuldades para se vender e da pior maneira possível as soluções, né, Sidney? Eu vivi isso, Gustavo, na pele, você sabe disso. Sim. Nós quebramos, nós entramos em recuperação judicial, nós quebramos em função do sistema. Nós não cedemos a isso, nós não nos sujeitamos a comprar facilidade e a gente ficou travado nesse emaranhado burocrata corrupto. Então, graças a Deus, isso está sendo virado, essa página. Ainda está muito aparelhado. A Lava Jato, o meu sonho é que ela chegue nos estados e nos municípios. A Lava Jato precisa pegar corrupto em todas as instâncias. E vai pegar. Que não seja a Lava Jato, mas que seja qualquer outra linha de investigação séria, como a Lava Jato fez no Brasil, e que tire da frente esses, que é um câncer, né, para qualquer país do mundo, essa burocracia que gera a corrupção e que atrasa todo o desenvolvimento. Maravilha, Sidney. Agora vamos falar um pouco de cultura lá da BS, né? Eu fiz parte do seu time aí, foi uma empresa marcante na minha vida, um salto, né, de fato, quando eu entrei lá na BS e vi aquilo acontecendo, depois conheci as fábricas, é ainda, né, coisa de outro mundo. Então, eu quero saber, e os nossos ouvintes também aí, qual que é a cultura hoje da empresa, que tipo de pessoas você busca hoje para estarem do seu lado, para compor o seu time, qual é o fit, né, qual é o perfil das pessoas para trabalharem com você na BS Construtora?
Ô Gustavo, essa é uma boa pergunta, porque eu costumo dizer que o cara tem que ser meio louco para trabalhar comigo. Ele tem que sonhar, ele tem que ter um sonho grande. Se o cara não tiver sonho, se ele achar que deixa a vida me levar, a vida leva eu, esse cara tá fora do jogo, ele não anda comigo, ele não caminha comigo. Então o cara tem que ter brilho no olho, tem que ter pegada, ele tem que querer sair do lugar que ele tá e crescer. Eu brinco, eu tenho um engenheiro, o Neto. O Neto já tem alguns anos que a gente caminha juntos, você conhece ele também. E lá não tem uma rotina engessada. Lá a gente segue uma atmosfera que é estabelecida por todos os nossos colaboradores, né? Principalmente na parte administrativa e de planejamento e projeto e comercial, que está num prédio só, esse QG nosso. E lá nós somos, na grande maioria, cristãos evangélicos. E lá a qualquer momento a gente para tudo para fazer uma oração. Então é comum você estar diante de um desafio, né? Uma decisão importante para tomar, e a gente chama todo mundo e faz uma reunião rápida de 5 minutos e expõe o assunto e fala: a gente precisa de uma ideia do céu sobre isso. E a gente pede a Deus que dê sabedoria, e eu creio que há sabedoria no nome de Jesus, e a gente invoca essa sabedoria para que venha com solução sobre decisões que a gente às vezes não sabe qual o melhor caminho. Então não tem muito uma rotina comum de grandes empresas, né? Processos e procedimentos muito bem definidos. A gente trabalha com a maior leveza possível. A gente está buscando um ambiente que a gente chama isso de um ecossistema, que tenha uma atmosfera estabelecida, e que essa atmosfera que se estabeleça nesse ambiente, ela seja que ative o melhor das pessoas, que essa atmosfera, esse ambiente, ela faça com que as pessoas pensem fora da caixa. O maior desafio hoje é profissionais quadradinhos, né? Que ele pensa dentro de um sistema que não permite ele ver o todo, né? E eu sempre improvisei muito. Foi por isso que nós criamos esse método construtivo, que é inovador e que eu acredito que contribuirá muito com o nosso país, né? E a gente promove isso. E promove também que a gente tem lá alguns estagiários, que a mistura e oxigene, né, o ambiente com ideias novas, e você está aqui com isso, né, essa tua plataforma digital, Quero Meu AP. Isso é totalmente inovador, e é meio que isso que a gente busca lá dentro da empresa. Pô, como é que a gente se comunica com essa geração aí? Eu tenho um filho de 15 anos. O cara não assiste televisão, ele está conectado, e tudo o que ele precisa ele resolve pelo celular. E isso fará cada vez mais parte das empresas que vão explodir em crescimento, empresas que permitam esse ambiente flexível, criativo, para que essa galera aí dessa geração que está chegando no mercado de trabalho possa colocar essas ferramentas à disposição, né, das empresas, trazendo soluções. E é um novo jeito de fazer negócio. Eu estava conversando em off com você, você me disse que você já tem dentro da sua plataforma, você já tem pessoas que compraram um apartamento totalmente com comunicação pelo aplicativo, né? Quando nós, há 10 anos atrás, ia ter uma ideia como essa
de que alguém compraria uma casa, um apartamento, sem ir até a loja física, sem sentar com o corretor, bater um papo e apalpar, né, a coisa para ver se aquilo de fato era concreto. Hoje mudou tudo. Hoje uma loja física meio que não faz mais muito sentido. E cada vez mais a gente vai perceber isso, né? As empresas estão se antenando, só que é muito difícil uma grande empresa fazer a curva. É um transatlântico tentando fazer a curva. O movimento é lento, né? É lento. Eu acredito que vai ter startups que vai sair do zero e vai ultrapassar voando grandes corporações em função desse ambiente que eu busco na BS Construtora. Um ambiente livre, que deixa as pessoas pensarem, que deixa as pessoas trabalharem, né, o mais solto possível, que eu acredito que isso é muito saudável. Que demais, hein, Sidney? Eu tenho certeza aí que muita gente hoje busca um ambiente desse, né, que é o que permite a pessoa fluir, né, produzir e conseguir contribuir, né, em lugares sem muitas amarras, sem tanta dificuldade, né? Bom, eu queria que você contasse pra gente, Sidney, as linhas de produto da BS Construtora, né? Eu sei que tem várias linhas, tem corporativo, tem agora obra pública, tem incorporação, tem um outro projeto que eu não vou antecipar aqui porque eu sou apaixonado por esse projeto e quero que você explique aí para os nossos ouvintes. Me fale aí hoje a sua linha de produto da BS Construtora. Ô Gustavo, a gente faz o que todo mundo faz, por exemplo, na incorporação imobiliária, dentro de faixa de renda aí de 0 a 10 salários mínimos, né, pegando pessoas que pagam uma parcela de 400, 500 reais até 1.500 reais por mês com financiamento próprio. Esse é o nosso negócio, carteira própria, e a gente faz o processo de ciclo completo, né, de prospecção, aprovação do projeto, a incorporação, a venda, a produção e o financiamento próprio. Então isso é meio que o que todo mundo faz, só que a maioria tem feito com um banco parceiro que vai lá e o cliente é do banco, né? O mutuário vai lá e assume o financiamento com o banco, e nesse momento a incorporadora, a construtora sai do negócio. A gente pretende continuar no negócio, a gente pretende continuar caminhando com esse cara. A gente tem financiamento hoje até 30 anos, né? E a nossa taxa de juros é menor do que a Caixa Econômica Federal. Então não sei o que a Caixa fica se gabando aí, que está baixando juros, que não sei o que. O nosso juro da construtora BS lá em Sorriso, no Mato Grosso, você pode ligar lá e ver que é menor do que o juro da Caixa Econômica Federal. Bom, esse é uma linha de produto. A outra, que é a que mais tem me desafiado e que eu acredito que vai ser um sucesso muito grande no Brasil, é vender não uma casa, mas vender um cômodo, um módulo. E vendendo esse módulo, a minha ideia, e a gente já testou isso, já tem exemplos lá em Sorriso que você pode visitar, quem comprou esse produto da ABS, o cara poder comprar um banheiro e um quarto, e no final da tarde esse banheiro e esse quarto ser entregue no endereço indicado pelo nosso cliente, e ele já dormir no seu novo endereço. Loucura, hein? Isso é disruptura. Totalmente disruptivo. Para a construção civil não há como falar de algo mais inovador do que isso. É você pôr um módulo em cima de um caminhão, esse módulo já vai pronto, ele vai totalmente pronto da fábrica. Ele vai com portas, com janela, ele vai com a instalação elétrica, ele vai com as instalações hidráulicas, por exemplo, de um banheiro,
conectado lá à rede de esgoto ou a fossa séptica lá do cara, o que ele tiver, Sim. é conectado com um engate rápido, né? Do pé da parede lá com uma rede de... Mas no módulo não precisa fazer nada no local. No módulo nada. O módulo ele pode ser solto em cima de um terreno aplanado, sem fundação, ou ele pode ser instalado em cima de sapatas pré-moldadas que vão junto com o caminhão. Então o instalador, o entregador, ele leva, por exemplo, para um módulo, ele leva as sapatas, ele em poucos minutos ele nivela essas sapatas lá no terreno, descarrega, solta esse módulo em cima dessa fundação, entrega a chave para o cliente e vai embora. E o cara já pode entrar nesse módulo e ficar lá. Demais, hein? Então esse cliente lá no Mato Grosso, a gente está atendendo o cara que quer uma guarita para a empresa dele. A gente leva o módulo, solta lá, é a prova de bala, porque é concreto. Sim. O nosso produto é concreto. Então a guarita ele está bem protegido por uma parede de 10 centímetros de espessura de concreto de alta resistência. Tem um cliente que está na fazenda, né? Está começando lá e está precisando de uma casa para o funcionário da fazenda. O caminhão sai da fábrica, vai até a fazenda, descarrega a casa, volta embora. O cara, se a casa for com acabamento da fábrica, ele pode já morar na casa no mesmo dia de entrega da casa. E isso é o que tem motivado muito e eu tenho sonhado com isso. E o meu desafio agora é escalar esse produto. A gente pode, a partir de fábricas, no Brasil todo, atender todo o mercado brasileiro. Com 30 fábricas, por exemplo, a gente pode atender todos os estados do Brasil, porque me permite cada fábrica transportar num raio de até 500, 600 quilômetros. Eu mando a casa. A fábrica de Sorriso pode entregar aqui em Cuiabá, né? A 400 quilômetros de Sorriso eu posso carregar o caminhão lá na hora do almoço, final da tarde ele está aqui entregando o produto para o cliente. Esse é o nosso varejo, né? É o nosso produto que você pode montar a sua casa do seu jeito. Como um Lego, você entra num aplicativo da BS Construtora, você vai arrastando esses quartos, salas, garagem, banheiro, e você vai montando o seu projeto. No final da montagem você fecha o negócio lá e passa o endereço, esse caminhão vai entregar o seu produto lá no seu endereço. Cara, que impactante, hein? Eu tive a sorte de participar aí do começo desse projeto, quando eu estava no BS. Chama Casa Rápida, né? Casa Rápida. E ver, eu não cheguei a ver, né, como funcionário ele acontecer, a gente estava estruturando, né, como que seria e tudo, e eu fico feliz demais que isso seja uma realidade, só fico pesaroso, porque eu gostaria muito de montar uma casinha lá numa roça lá, perto lá de São José dos Campos, e ainda não tem uma fábrica lá. Não, mas deixa eu te dar uma notícia. Eu tenho um parceiro que é um amigo. Esse amigo meu é um cara, é um dos meus mentores. O meu principal mentor é o Bispo JB Carvalho. Esse é o meu discipulador. É um cara fora da curva. Ele fica em Brasília, a Comunidade das Nações, que é a igreja a qual eu pertenço, é presidida por ele. Ele tem muitas igrejas no Brasil e no exterior. E é um cara disruptivo. Ele pensa fora da caixa. E nós temos um amigo em comum, que é o Cote. E ele tinha um desafio lá em Almirante Tamandaré, lá na região metropolitana de Curitiba. E o desafio dele era construir um alojamento para missionários. Ele tem uma base lá de treinamento e ele recebe pessoas do Brasil todo. E essas pessoas ficam por um período lá recebendo um treinamento e uma qualificação para depois sair para a missão. E ele estava fazendo esses alojamentos nessa base com container. E ele compartilhou isso comigo e eu propus em ajudá-lo a resolver esse problema. E mandei 5 formas para ele. E ele montou lá uma pequena linha de produção
e já está com o primeiro prédio montado de 16 apartamentos. Ficou muito show. Eu até proponho que você conheça lá em Curitiba, fica Sim, é perto lá da tua terra. E de lá você pode comprar os seus módulos e ele entregar para você lá em São José dos Campos. Que beleza, agora Então, eu fiquei mais você feliz. já tem a solução para tua... E é muito solução. Vou te explicar um pouco o contexto rapidamente, Sidney. Eu moro hoje numa APA federal, na Serra da Mantiqueira. Uau. Então é uma região rural, um lugar privilegiado. É um distrito de São José dos Campos, chama São Francisco Xavier. E lá tem muita terra, né, e tal, muita propriedade rural. E tem uma grande dificuldade para construir, por conta de mão de obra, insumos, materiais, a logística, que no dia a dia ali é complexo no modelo tradicional, né, artesanal. Então uma solução dessa é incrível, né? Assim, eu de fato, quando eu coloco isso, eu vou querer o contato, porque é o que a gente busca hoje. A gente pensou em soluções com container, por exemplo, e tal, por conta, né, dessa dificuldade. Então, mas isso tem no Brasil inteiro, né, Cid? O que você está falando é muito interessante, porque essa questão dos resíduos da construção civil é muito prejudicial, né, ao meio ambiente. Porque você imagine um prédio sendo construído, quantas caçambadas de entulho saem desse prédio? Você sabe disso. Você trabalhou agora recentemente na maior incorporadora e construtora da América Latina. Todo mundo que está te ouvindo aí sabe de quem eu estou falando. E você sabe que o processo de construção ainda gera muito desperdício, muito resíduo. E nesse método, o interessante é isso, que você tem um jeito de fazer, que é a partir de uma forma metálica. Então você reutiliza essa forma por mais de 1000 vezes. Eu já tenho forma na fábrica que já saiu mais de 1000 módulos dela e está intacta. Então só aí você já gera um aproveitamento do material muito grande. Você imagine fazer 1000 caixarias de madeira. Quanta madeira sendo queimada e jogado fora. Aí depois tem todo o processo de levantar a parede, rebocar a parede. Quanto desperdício gera de entulho, né, nesse processo. O nosso processo não tem caixaria, não tem reboco, não tem tijolo, não tem nada. Enche uma forma como se enche uma forma de bolo. Você vai fazer um bolo, você enche a forma, põe no forno, tira do forno, saca o bolo. É um módulo, é um cômodo. Tá pronto. Esse é o processo dos módulos. O resíduo é praticamente zero. É praticamente zero. E ele fica na fábrica. O pouco que tem, você destina na fábrica. Na fábrica que a gente pode processar, né, e triturar e reutilizar. Então é zero o desperdício. Olha que incrível, hein? Bom, demais, né? Um conteúdo maravilhoso aí. Fico feliz de poder compartilhar isso com a nossa audiência aí. Sidney, todo mundo quer saber como que é o dia a dia de um presidente de uma empresa grande, de uma construtora inovadora, disruptiva, com tudo isso que você nos explicou aí, da cultura, de novas ideias. Como que a gente quer saber como que é o seu dia a dia? Você deve ter 1 milhão de coisas para fazer, né? Deve chegar e-mail, WhatsApp, sem parar para você, redes sociais, reunião, negócios, né? Ontem você me contou aí que fechou um grande negócio aí e a gente comemorou ontem, né? Fiquei muito feliz aí. Ainda me sinto parte disso quando você me conta um negócio desse, é como se eu tivesse junto ali de alguma maneira, me sinto assim. Então, eu sei que seu dia a dia é muito atribulado, né? Você tem coisas importantes a fazer. Como que você organiza isso e como que é possível conciliar tanta demanda assim, com a sua responsabilidade enorme que você tem, com a vida pessoal também? Como é que você equilibra isso? Legal essa pergunta, Gustavo. Eu acredito que a pessoa precisa ter um tempo para ela. Isso é fundamental, você ter um tempo para se conectar com Deus e pensar
em um nível espiritual. Todo homem ele é também espiritual. E isso é o que me energiza, isso é o que renova minhas forças. É essa conexão. Então lá na fábrica eu tenho um ambiente muito legal, acho que até você lembra disso. Claro. Tem um lago onde os funcionários se reúnem, tem futebol, tem muito verde, tem alguns animais lá. E é o local onde eu vou para lá para recarregar minhas baterias, é onde eu vou meditar, me conectar com Deus, né? E recarregar as minhas baterias. Isso eu faço, eu não tenho uma agenda, eu sou anti Engessamento. Eu tenho, cara, Anti-gesso. quer me deixar doido é você marcar um horário e me engessar que naquele horário, tal dia, tal semana, eu tenho que estar lá. Eu já começo a pensar, eu vou ter que estar lá tal dia, e isso já começa a virar para mim meio que um problema. Então eu gosto mesmo de cada dia as suas próprias novidades, cada dia os seus próprios desafios, né? É claro que eu penso estrategicamente, eu tenho muito claro para onde eu estou indo e como eu vou chegar lá. Planejamento. Agora forte, né? eu quero que o caminho seja aquele caminho com uma paisagem maravilhosa, que tenha aquela aguinha correndo na beira da mata, que eu possa parar ali e curtir aquele momento, aquele ambiente, aquela brisa. Eu estou desenhando isso para você de uma forma de como eu faço minhas coisas todos os dias. Então eu não tenho uma rotina engessada. Eu despacho a qualquer momento, eu despacho com o meu pessoal de planejamento, né, de engenharia, de comercial, sem esse engessamento de agenda. Isso me faz muito bem. Eu não sei se funciona para todo mundo, mas para mim funciona muito bem. E eu estou em várias frentes de atuação. Por exemplo, hoje a gente atua muito forte no mercado imobiliário, a gente atua, e era sempre o nosso principal negócio, você lembra disso quando você passou pela ABS, que é o agronegócio, são construções de silos e armazéns, ainda faz parte do nosso portfólio esse segmento da construção civil. E a gente está agora com esse novo Brasil muito entusiasmado e cheio de esperança de participar efetivamente das obras públicas. Pela primeira vez em mais de 20 anos de empresa, mais de 20 anos, agora que nós conseguimos fechar o primeiro contrato público. Ainda não assinamos, fechamos o negócio ontem, vencemos a licitação, mas o contrato sai nos próximos dias e eu estou muito entusiasmado com esse novo Brasil, que permite uma empresa que não vai nunca negociar princípios, né, e valores, nunca vai pegar um caminho, né, da facilidade ou da corrupção, e que terá a oportunidade de participar de tudo que tem que ser construído no Brasil. Você imagine que o Brasil está inteiro para fazer a infraestrutura desse país, as estradas, as ferrovias, os portos, os aeroportos, tudo isso precisa ser construído. E as grandes, você sabe onde elas estão. Os que não estão presos pela Lava Jato estão fora do jogo, porque por décadas corromperam e foram corrompidos. Não sei como é que era esse jogo muito bem. O fato é que está exposto e esse nicho está aberto, esse nicho do mercado para obras públicas. E ontem, eu não sei se você acompanhou, antes de ontem, o nosso presidente com o nosso ministro da Economia entregaram no Senado uma proposta de descentralizar o Brasil,
de menos Brasília e mais Brasil, de deixar os prefeitos e os governadores aplicarem lá na ponta onde está a população o que realmente precisa ser feito. Então são milhares de escolas que precisam ser construídas, são milhares de creches, são obras, presídios, né? Muita coisa precisa ser construída nesse Brasil num sistema novo. E dito isso, num sistema novo, também num sistema construtivo, porque isso precisa ser construído rápido, né? E a nossa proposta é apresentar soluções para a iniciativa pública que sejam mais duráveis, mais rápidas e mais baratas. E esse é o meu desafio. Então o meu dia a dia tem sido tomado por essas frentes, né? Eu cuido muito da minha família, eu tenho 2 filhos maravilhosos. O Teodoro está fazendo 15 anos agora, o Otávio fez 9 anos, a minha esposa é a vice-presidente da empresa, a Anne Borges, é uma parceiraça. Então a família, esse lugar de ativação onde eu vou para recarregar minhas baterias, a igreja a qual eu frequento, que também é uma extensão da minha família, que a gente está todo dia sendo ativado, recebendo boas palavras, recebendo ânimo, recebendo oração, palavras proféticas. Você sabe que isso faz toda a diferença na vida de um homem que está com o compromisso e a responsabilidade de abrir o caminho para milhares de pessoas, como é o meu caso. Eu sou responsável por apontar um rumo, um caminho para todos os que estão caminhando comigo, né? E para isso você precisa ter uma estrutura, né, de proteção, de oração, de boas palavras, né? Eu evito me relacionar, gastar meu tempo com pessoas negativas. Eu tenho cortado o relacionamento com amigos que estão apostando contra o Brasil, por exemplo. Mas veja bem, mas esse governo... Eu sou daqueles que acreditam num futuro de esperança. Eu sou daqueles que acreditam que o Brasil vai melhorar e que o mundo todo está caminhando para uma melhora na condição. Você vê que a tecnologia está aí para ajudar isso a acontecer. Hoje a gente tem uma facilidade. O meu filho com 15 anos, ele compra produtos que valem talvez menos do que o próprio frete, mas ele compra pelo aplicativo um produto na China e alguns dias depois está lá no nosso endereço. Então toda essa tecnologia tem melhorado a vida de todo mundo. Eu acredito, né, nesse futuro de esperança, nesse futuro onde tem abundância, esse futuro onde a nossa riqueza vai proporcionar uma melhor condição de vida para o nosso povo, tanto na alimentação como na moradia. Tá aí os veículos, né, que nós não vamos precisar mais abastecer, cara. Imagine você que você não vai mais precisar parar no posto de combustível e pagar R$300, R$200, R$300 para encher o tanque de combustível. Você vai ter a energia de graça, né? Tá aí a energia solar, né, gratuita. Graças a Deus nosso presidente já se pronunciou dizendo que é um absurdo esses burocratas não sei se é a ANEEL, a Agência Reguladora da Energia, ele já se posicionou contra a taxação da energia solar, porque é de graça. Deus criou o sol. Um dia de sol, quanta energia gera para esse planeta, né? E esse mundo cheio de oportunidades, de melhoria, onde você vai ter acesso a uma alimentação boa e barata. Eu falo isso, Gustavo, porque quando eu era adolescente, eu que era o responsável de ir no açougue comprar a carne da semana. Então eu sofri, né,
esse trauma de limitação. Eu queria muito levar para minha mãe uma carne de primeira qualidade ou uma quantia de carne que fosse o suficiente para todas as refeições da semana. Mas eu sabia que o que eu tinha para comprar era o suficiente, por exemplo, para 2 ou 3 refeições da semana só. O restante tinha que ser uma mistura de ovos ou a criatividade da minha mãe lá para botar na mesa para os filhos uma comida digna, mas tinha essa limitação. Hoje, graças a Deus, as nossas famílias, em grande maioria, têm abundância, né? Têm acesso a produtos de qualidade e cada vez mais esses produtos serão acessíveis, né, a toda a população. Então acredito num futuro de esperança. Que maravilha, Sidney. Positividade sempre, né? E atitude positiva. Bom, a gente está indo aí para a reta final, né? Você falou um pouco aí, agora há pouco, de como a tecnologia pode ajudar aí, né, nessa melhoria de qualidade de vida em geral. Então, para fechar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua visão de marketing digital e da tecnologia no mercado imobiliário, como que essas ferramentas, né, podem alavancar, ajudar, otimizar, né, a atuação aí no mercado imobiliário. Ô Gustavo, é um caminho sem volta. Não tem como uma empresa vender hoje sem estar conectado e via marketing digital, via uma plataforma que permita vender os produtos de uma forma digital. E hoje o que eu vejo é que todo mundo está tentando descobrir como fazer isso, mas há uma dificuldade muito grande em entender, né? O cliente, por exemplo, nós hoje estamos tentando campanhas publicitárias via redes sociais. A gente publica lá, tem uma série de respostas, interação, mas ainda a conversão em negócio efetivo é muito baixa. E eu fiquei muito feliz com a nossa reunião, com o nosso encontro e da explanação sua dessa plataforma Quero Meu AP, porque vocês conseguem medir isso, vocês conseguem entregar um funil de vendas que eu acredito que vai funcionar muito bem, e a minha expectativa é que a gente feche essa parceria e que isso seja um diferencial para a nossa empresa. Eu quero deixar claro que a minha visão é que é impossível escalar hoje uma empresa que você precisa vender os seus produtos sem estar conectado. As redes sociais são fundamentais para isso. Agora, entender como operacionalizar isso que é o desafio. Eu acredito que você está aqui para ajudar o empreendedor que queira vender os seus produtos, principalmente no ramo imobiliário, a fazer isso de uma forma inteligente e medir o resultado disso. Eu estava conversando há uma semana com o embaixador de Israel e ele esteve lá no Mato Grosso, ele fez uma visita oficial ao Mato Grosso, passou pela minha cidade e a gente teve um tempo de conversa que agregou muito. E ele estava explicando a diferença de você ter, por exemplo, um sistema de segurança de monitoramento via câmeras digitais aí, né? Então você instala todas as suas câmeras lá, você vê tudo que está acontecendo no seu pátio, mas se acontecer um problema, até você acionar quem de fato vai intervir naquela ação, naquela situação, é inviável. Você sabe o que aconteceu? Você vê, mas você não age. Você vê, mas você não... Pô, isso é muito ruim, cara. Porque você vê a cara do bandido, o bandido entrou lá, se você não tiver de sentinela lá, armado, que graças a Deus o Brasil permite isso agora, que o cara... É fundamental, Gustavo, deixa eu abrir um parênteses aqui. Claro. Para uma nação dar certo, para um país funcionar, o direito à propriedade é básico. Se você não tem direito de
proteger a sua propriedade, que é privada, que você comprou e pagou com o seu dinheiro, com o suor do seu trabalho. Qualquer um sem não sei o que, sem terra, sem teto, sem fundamento, sem vergonha, entra lá na tua propriedade, pega o que é teu e você tem que sair de mãos abanando, e o governo protege essa gente. Não tem país que dê certo. Então o nosso governo hoje mudou essa realidade. Então se você entrar no que não é teu, o risco de você levar um tiro na cabeça é muito grande. Eu sou cristão, mas eu defendo que a propriedade seja preservada, mesmo que custe a vida do indivíduo intruso que está lá ultrapassando a cerca, né, o muro da propriedade privada. Dito isso, voltando para as câmeras de monitoramento, é muito ruim você ter um sistema, mas que esse sistema não seja inteligente. E eu acredito que o que você está propondo é mais ou menos o que eu ouvi do embaixador Yossi de Israel. Ele estava explanando que há empresas de tecnologia israelense que é o país com o maior número, é o segundo país com o maior número de startups do mundo. É um país que muito pequeno, com tanta inovação, e é alinhado com o que você está oferecendo. Então essa condição de você medir o que essa ferramenta está de fato contribuindo com você é fundamental e é o desafio. Então a plataforma que você está propondo, que permite esse acompanhamento e essa gestão do CEO da empresa ou do diretor da empresa, né? Eu estou muito empolgado com isso e ao futuro, não tem volta. Eu vejo que a empresa que não entrar rápido nisso, ela está fora do jogo. Boa, Sidney. E é isso aí, o que a gente faz, né, com a nossa plataforma é trazer a visão aí, né, fazendo uma analogia com a história que você nos contou aí, trazer essa visão da câmera para o gestor, porque muitas vezes ele fica cego, ele não consegue nem enxergar, né, os resultados, porque o resultado não é só a venda, né? A venda é uma consequência de vários resultados, né, que estão aí ao longo do funil de vendas. Então a gente está trazendo, né, com a plataforma não só potenciais clientes, né, interessados em comprar aquele empreendimento, aquela oferta, né, que a gente veicula na internet, mas depois disso, né, o que acontece, né, com esse lead, com esse cliente, quando ele chega para a equipe comercial para ela atuar. A gente precisa enxergar isso, né? E muitas empresas ainda estão no escuro. Então é isso aí, tem tudo a ver aí com o exemplo que você trouxe. Sidney, foi um prazer enorme estar com você e receber aí todo o seu conhecimento. É impressionante, cara. O que me impressiona muito, sempre me impressionou, é a riqueza de conhecimento que você tem, mas a simplicidade com que você passa isso, a clareza, a objetividade. É uma conversa que ela entra, né, fácil no entendimento, na cabeça, e as pessoas conseguem entender, né, o seu propósito, o que você traz, quais são suas características, e isso acrescenta para todo mundo no mercado imobiliário. Então foi uma honra. Esse, pessoal, foi o episódio aí com Sidney Borges, fundador e presidente da BS Construtora, criador de um método construtivo incrível, impactante. Tem que visitar uma fábrica da BS. Eu tenho vídeos da BS até hoje, eu mostro para muita gente que quando eu conto não acredita, né, como é feito, né, o seu produto, o produto da BS. Então, Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui. Tamo junto, vamos para frente aí com as nossas parcerias e espero em outra oportunidade poder também trazer você de novo aqui para nos atualizar.
Legal, Gustavo, eu que agradeço, cara, uma honra falar contigo aqui e tamo junto e tô à disposição e vamos contando aí capítulo a capítulo desse futuro que nós todos acreditamos que será de muita esperança e de muito sucesso. Sem dúvida. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais aí do nosso trabalho, entra no site uniquepropaganda.com.br, tem um videozinho lá que você vai clicar em assistir vídeo e ele vai explicar de uma maneira divertida e muito clara o que a gente faz. Né? E também visite o site do queromeuap.com.br para poder entender também sobre a nossa plataforma. E também, Gustavo, eu queria promover aqui as nossas redes sociais. Visite lá a BS Construtora, visite também o meu Instagram, Sidney Borges, com D mudo e I no final, Sidney Borges dos Santos, no Instagram, e você vai ver um pouco mais lá dos nossos produtos. E é muito legal, eu acompanho aí as redes sociais, tem muito conteúdo interessante, vale a pena mesmo conferir e acompanhar, é uma empresa disruptiva e é isso que hoje o mercado precisa, né, para escalar, para mudar de patamar, para resolver esse déficit habitacional aí que é insolúvel, parece, mas não é verdade, né, porque com muito otimismo e trabalho, a gente sabe que tem muita gente capaz aí de ajudar nessas soluções. Então valeu demais, pessoal, obrigado, até a próxima.